Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tem enorme prazer de receber hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio do Governo do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Boa noite, Fará. Boa noite, Ricardo. Uma honra estar aqui mais uma vez, podendo trazer informações que vão ao encontro do anseio da sociedade fluminense, que é novas oportunidades, negócios e empresas chegando, geração de emprego, que é o grande desafio que, mais uma vez, o governador me deu o privilégio de ser o responsável. É um prazer recebê-lo aqui nessa noite. Secretário, nós estamos no início de um novo governo aqui no Rio de Janeiro e de um novo governo no Brasil. Obviamente que esse governo que assume em Brasília tem uma diretriz econômica diferente da anterior. Há uma expectativa grande no sentido de que haja retomada de alguns setores que estavam adormecidos, paralisados. Por exemplo, a indústria naval do Rio de Janeiro não existia. No Brasil, de certa maneira, havia uma política na Petrobras de se não favorecer o conteúdo nacional, se comprava no exterior com a diferença mínima, mas era, enfim, uma visão absolutamente contábil, não se levava em conta o fator de indução do crescimento econômico dos estados, do Brasil, no caso do Rio de Janeiro, já que a Petrobras está situada aqui no Rio de Janeiro. Bom, isso vai mudar. Dentro dessa expectativa, quer dizer, qual é o trabalho, qual é, digamos, a projeção que vocês têm para, digamos, interagir com o governo federal para que haja esse fomento dessa retomada da indústria naval no Rio de Janeiro, com todas as consequências que isso pode gerar para a economia do Estado. Porque, me parece, durante a campanha, o presidente Lula chegou aí ao estaleiro de Niterói e disse, olha, se eu ganhar a eleição, se é um compromisso meu retomar a indústria naval, retomar o conteúdo, quer dizer, há uma expectativa já política nesse sentido que tende a se materializar no curso do governo. E aí eu queria saber que tipo de ação, digamos, complementar ou que o governo do Estado pode fazer junto com o governo federal para levar isso à frente. Ricardo, a tua pergunta ela é totalmente realista com o momento e com o que o Rio já vem apresentando. Acho que o governador Cláudio Castro e todo o governo já demonstrou nos últimos 2 anos essa total sintonia com a política e as potencialidades, principalmente de setores como esse. Vou dar aqui 2 exemplos. Foi na gestão do governador Cláudio Castro, na primeira, eu ainda estava secretário, que a gente redesenhou e fez a parte que estava sendo também responsável pela paralisação do antigo Comperj, que se transformou no Gaslub. No Gaslub, isso. Então isso o Estado solucionou numa parceria do desenvolvimento econômico com a Casa Civil, o secretário Nicola Miccioni, a gente em parceria com a Petrobras avançou em questões que dependiam do Estado, que ficou por muito tempo também parado. Sim. E a gente fez a nossa parte. Isso já demonstra que o governo está atento a isso. Quando um novo governo federal assume, e um governo que foi quem criou, né, e desenvolveu aquele projeto, nos enche de certeza e esperança que com essa visão e comprometimento também do governo do Estado, o Comperj, o antigo Comperj, hoje Gaslub, se transforma em realidade o mais rápido possível. Ele tem uma projeção maior do que o Gaslub, é uma coisa um pouco menor, mas é possível que retorne uma coisa de uma expressão bem maior do que o Gaslub. Bem maior. Não sei se é aquele projeto anterior, porque no curso do tempo muita coisa mudou, mas maior do que o Gaslub certamente será. Não tem a menor dúvida. Nós estamos aqui totalmente envolvidos diretamente nesse projeto, porque a gente sabe que, independente do que vai gerar de empregabilidade, se não me falha a memória, Ricardo, o último estudo que nós tínhamos no projeto Gaslub, que é menor do que o Comperj, nós estávamos falando algo em torno de emprego direto na faixa de 8 mil numa primeira fase.
Então dá para você ter uma dimensão do impacto que isso vai gerar numa economia que acabou quebrando quando o projeto não, de fato, passou a funcionar. Aquela Itaboraí. Foi abandonado aquilo tudo. Obviamente que houve questões aí éticas de corrupção. Sim. Isso deveria ter sido enfrentado e os responsáveis presos, mas o projeto não poderia ter sido sacrificado. Exatamente. Quer dizer, porque não faz sentido sacrificar um projeto. Quebrou uma região. Quebrar uma região, enfim, e mais do que a região, inviabilizar uma política até de autonomia, de independência do Brasil em relação ao refino, em relação à produção de derivados, e ficamos dependentes com a crise do petróleo, isso se mostrou claro. Exatamente. E eu queria acrescentar, Ricardo, que deixa claro o quanto que o governo está atento e sensível, que essa decisão do governador, que já era um estudo anterior, de dividir a secretaria numa secretaria específica de óleo e gás, e a outra que com muita assertividade o governador esteve aqui o nosso secretário Hugo Leal semana passada. Que o governador escolheu um gestor da mais alta qualidade, experiência e conhecimento direto do setor. O Hugo é um homem público que entende muito desse assunto de gás, de energia, de eletricidade, parte de energia. Então eu tenho certeza que o governo, quando sinaliza a divisão da secretaria, dá uma resposta para o mercado que o Rio está atento, que o Rio está preparado, que o Rio está priorizando. Não dá para um estado que tem 84% da produção do gás do país. 84% do gás produzido no país está no nosso estado. O Rio tem que tratar esse setor com a devida prioridade. Já vinha tratando, mas com essa separação da secretaria, uma sinalização para o mercado. O senador Jean Paul Prats, que está assumindo a presidência da Petrobras, disse que ele vai retomar duas políticas fundamentais, e aí eu quero saber, isso pode ter a ver com o Comperj, que é o refino e a produção de fertilizantes. São duas questões que serão questões primordiais na nova Petrobras. Quer dizer, de que maneira, em relação, por exemplo, a fertilizantes, a sua pasta pode também interagir para que haja essa sintonia fina de ações entre o ente federal e o ente estadual, para que o Rio seja beneficiado por uma política pública que vai ser adotada nacionalmente? Vamos lá. Mais uma vez comprova o quanto que o governo Cláudio Castro está atento a toda essa movimentação nacional. Sim. Nós já firmamos uma parceria com a multinacional que tem um prédio que é Schlumberger, que fica ali perto da Ilha do Fundão. Sim. Um prédio que funcionava, a unidade da empresa que está parada. Sim. E a gente já vinha formatando esse convênio, e ali o Estado vai criar um centro tecnológico de fertilizantes para se adequar à política pública do governo federal. A gente entende que esse segmento hoje é um dos segmentos mais necessários de criação de políticas públicas, não só de capacitação de mão de obra, de ferramentas tecnológicas, porque a gente entende que o mundo mostra a importância dos fertilizantes na consolidação da cadeia produtiva e na geração de emprego e de receitas para estados e país. E o estado do Rio já tinha entendido esse movimento do mercado mundial, tanto que há mais ou menos um ano atrás nós firmamos essa parceria. Estamos aí agora numa fase que já está dentro do orçamento da secretaria, que é a reforma do prédio, para que a gente possa, em muito pouco tempo, ter ali um centro de referência na questão de fertilizantes acontecendo no Rio de Janeiro, numa parceria com o governo federal. Então acho que é muito legal quando você faz essas perguntas totalmente atuais ao novo governo, mas nos permite dizer, não, a gente já estava pensando nisso, já está acontecendo, ou seja, o nosso carro já estava andando. E isso vai ser muito importante para esse momento de retomada da economia do país. Secretário, até que ponto o governo do Rio, durante um período, enfim, que a gente acompanhou na vida pública brasileira, a gente sabe que muitas empresas foram atraídas para determinados estados por conta de incentivos fiscais. Havia até a chamada guerra fiscal entre os estados, a guerra para atrair investimentos por conta de políticas mais vantajosas e tal. Bom, eu quero saber o seguinte, aí depois o Confaz entrou tentando regular um pouco isso, para evitar discrepâncias muito grandes, para evitar que um estado reduza o ICMS exageradamente para atrair a indústria e tal. Bom, mas
Ainda dentro da margem, digamos, que é possível para os governos estaduais, que tipo de tarifas, de incentivos o Rio tem para tirar proveito dessa capacidade de, através de incentivos, induzir o crescimento econômico? O Rio deu a volta por cima. O Rio tinha uma imagem muito negativa. Porque se fosse de incentivos, erroneamente, a empresas... Pior do que isso. Pior do que isso. O Rio acabou transformando uma ferramenta provisória numa regra que era a questão dos enquadramentos tácitos, né? Sim. Que o Estado não entregava no tempo e no prazo o enquadramento dos benefícios, por lei ou por decreto, e o empresário ele se enquadrava na ferramenta do tácito, né? Que é vulnerável, que não vou dizer que não seja legal, mas ele é frágil. Sim. Então isso gerou uma imagem muito ruim, que uma ferramenta provisória acabou virando uma regra do Estado. A gente tinha uma máquina pública enferrujada, o empresário demorava de 2 a 3 anos, imagine você, um empresário querendo investir no nosso Estado, gerar receita, gerar emprego e esperar 2, 3 anos o Estado inserir o seu pleito no enquadramento de benefício. Então isso foi muito prejudicial para o desenvolvimento econômico. O governador Cláudio Castro, quando assumiu, apesar do primeiro mandato ter sido um mandato curto, isso talvez tenha sido uma das prioridades dele, fazer com que o Rio trouxesse modernidade e agilidade. Sim. Isso foi o meu grande desafio quando eu cheguei. É importante, Ricardo, sim, eu trazer isso aqui, porque quando o governador me convida na primeira vez, a primeira e mais importante missão que ele me deu é que a gente pudesse desburocratizar a máquina pública e que o Rio pudesse ter o melhor produto de incentivos e de agilidade. Eu posso te afirmar hoje, afirmo com números, que o Rio hoje, não vou dizer que é o melhor, mas não tem nenhum estado da federação, nós estamos aí no mesmo nível de Santa Catarina, Paraná, sim, e São Paulo, de qualidade de produtos, legislações competitivas e prazos para o enquadramento. O Rio hoje vive um novo momento e o resultado a gente tem percebido, né? Eu vim aqui há um ano atrás no seu programa, sim, ainda quando secretário, já trazendo números expressivos, números de investimento, de chegada de novas empresas, e que isso não para. O Rio vive um mar de oportunidades de investimento, e aí você fala, isso não acontece por acaso, isso aconteceu porque o Estado passou a entregar novas ferramentas para o empresariado. Eu vou fazer um intervalo, mas na volta eu quero saber quais são os novos investimentos programados. Eu estou vendo aqui que tem coisas como o Tepor lá de Macaé, enfim, Nissan e outras coisas mais que são importantes, que estão por acontecer. Exatamente. E eu quero que o senhor nos antecipe aqui esses investimentos que serão importantes para os próximos anos no Rio de Janeiro. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Vinícius Fará. A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. E sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada. A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para a sua vida. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time.
Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário Vinícius Fará, secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio do Governo do Rio de Janeiro. Secretário, falávamos no bloco anterior sobre os próximos investimentos. O senhor que, na verdade, coordena essa relação com os empresários interessados em investir no Rio de Janeiro. O que é que nós temos para acontecer nos próximos anos, secretário? Primeiro, a gente tem o resgate do polo que o Rio já foi o maior do país, que era o setor pesqueiro, quando o Estado arremata o estaleiro Caneco. E ali vai, daqui, já que entramos nisso, eu vou me estender um pouco mais nesse item. O que vai ser ali exatamente? Quer dizer, que tipo de. Vai ser o entreposto de pesca, mas além disso, como mais? Entreposto de pesca, capacitação de mão de obra, ou seja, ali como se a gente estivesse transformando o setor um polo único do Rio, naquela proporção de resgate do setor que foi o Rio por foi dizimado, na verdade foi todo para Santa Catarina. Exatamente. O Rio de Janeiro tinha expressão na produção. Se eu não me falha a memória, 80% hoje está em Santa Catarina. Exato. E o Rio já foi por 4 ou 5 décadas consecutivas o polo nacional. Então, quando o Estado compra o antigo estaleiro Caneco num leilão, ele cria ali um projeto de resgate do setor pesqueiro e também o resgate de um segmento que o Rio também já foi polo por várias décadas, que é dos pequenas e médias embarcações. Então teremos aí um pequeno estaleiro para a construção de pequenas e médias instalações. Um pequeno estaleiro para pequenas e médias embarcações e o resgate do setor pesqueiro. Só para você ter uma ideia, o quanto que essa operação foi importante para o Estado. Primeiro, que resgata 2 segmentos importantes, que sempre gerou muita mão de obra e muito emprego e receita para o Estado. Sim. Segundo, que o Estado arremata num leilão público pela metade do preço, que mostra a lisura. Por quanto foi o 92 milhões de reais que foi arrematado, o custo era 184 milhões. Então o Rio arremata num leilão público, o prédio hoje é da Prefeitura, é do Estado, e o Estado já está na fase já bem adiantada de começar a ideia reformar e botar esse projeto de pé quando? Esse ano ainda. Esse ano? Esse ano ainda. Já está bem adiantado para isso e com certeza isso vai ser... Agora, basta ter local para fazer o entreposto? A pergunta que eu quero dizer é o seguinte, tem produção? Não. O Rio tem estrutura, tem, digamos, porque quando se desmonta um setor desse, se desmonta tudo. Mas inclusive as pessoas vão embora, não tem a menor dúvida. Os pescadores, as empresas dessa área se transferem as suas produções para outros estados. Quer dizer, há esse suporte da base para que esse entreposto seja um entreposto com vida e com expressão econômica? Esse foi o nosso estudo. A gente não apostaria no resgate do setor e na compra do estaleiro se nós não tivéssemos primeiro mapeado a realidade e a perspectiva do resgate. Pois é. E aí eu te trago uma informação numa experiência que eu vivi que acho que ela encaixa aqui. Nós tínhamos, só cortando onde eu me lembro, quando a gente passa para a região dos lagos, ali, chegando em Niterói, tinha uma fábrica de sardinha tradicional ali, acho que aquilo tudo acabou. Acabou, né? tudo. Acabou. Inclusive, se não me falha a memória, estão todos em Santa Catarina. Tinha uma fábrica de sardinha ali que era exatamente. famosa. Logo saía da ponte. Logo saía da ponte. Exatamente. Então, assim, eu vou te dar Essa é a minha referência assim, mais clara. Eu vou te dar o exemplo de Três Rios, quando eu fui prefeito. Três Rios foi aquela região ali, uma das regiões mais fortes da bacia leiteira do estado do Rio de Janeiro. Você sabe muito bem disso. Sim. Aquele entorno da região ali do Médio Paraíba sempre foi como um pilar da economia o setor da bacia leiteira. E que quebrou. E nunca mais se reergueu. Quando nós fomos lá, ainda prefeito, levar a fábrica da Nestlé para Três Rios, o primeiro passo que a gente foi mapear, enxergar a realidade de terra arrasada, de produtores que migraram para outros segmentos, que foram embora do estado, e do momento que a gente teve a certeza que a implantação de uma fábrica da Nestlé, que ia produzir 1 milhão de litros de leite dia, era o papel fundamental para que o setor voltasse a ficar de pé,
depois desse estudo que se validou a operação da FAB. É mais ou menos o mesmo modelo que a gente construiu do resgate do setor pesqueiro e das pequenas embarcações. Tem demanda, estão todos sedentos, mas não basta ter local e não basta ter esse estudo prévio. E o Estado já fez e está fazendo essa parte. Tem que ter política pública de incentivo, tem que ter mão de obra qualificada, o Estado tem que ser ferramenta de qualificação desse segmento, até porque um segmento que acabou, deixou de ter interesse, então pessoas não mais se qualificaram para esse segmento, e tem que ter linhas de crédito específicas para o setor. Isso está tudo dentro desse mix de resgate. Nós estamos falando de capacitação da mão de obra desse segmento, nós estamos falando de legislações ágeis e modernas de incentivos e de enquadramento, e nós estamos falando de linha de crédito específica para o setor. Ou seja, uma estrutura dessa, uma mão de obra que ainda tem raízes aqui, porque aqui foi polo, e mais essa parceria do Estado entregando qualificação, recursos e linhas de crédito, eu não tenho a menor dúvida que em muito pouco tempo o Rio volta a ser o polo novamente do setor pesqueiro e das pequenas e médias embarcações. Agora, quais são os outros investimentos? A gente teve no final, a gente teve aqui, por exemplo, no final do ano passado, da gestão do governador, o terminal portuário de Macaé, o TEPOR, que um investimento de 10 bilhões de reais, muita grana. Macaé se virou hoje o oásis, do segmento do gás. A Nissan, numa nova ampliação, em Porto Real, um novo modelo de carro, fabricação de um novo modelo de carro, um investimento de 1,1 bilhão. A Urca Energia, 500 milhões. Ou seja, um conjunto de investimentos. A Zurich Aeroportos, lá de Cabo Frio, que hoje é um hub de cargas, talvez um dos maiores do Brasil. É uma operação que tem ajudado muito o escoamento e a chegada de componentes para o Rio, porque ali se transformou praticamente 95%. Secretário, o senhor falou nisso, eu quero fazer já uma segunda pergunta, que é o seguinte: até que ponto a recuperação do Galeão é importante para a retomada da industrialização do Rio de Janeiro, até para a exportação? Porque o Galeão está em Pandareco, está abandonado, não tem rota, não tem nada, era um hub internacional, não é mais, quer dizer, ou seja, até o empresário e os clientes, as pessoas com interesse econômico no Estado, têm dificuldade de chegar, seja do mundo ou de outras partes do Brasil, tem que fazer baldeação em outros aeroportos, porque o Rio não tem mais voos diretos. Quer dizer, essa questão me parece que é estratégica para a economia do Rio de Janeiro. Total. Tanto que o que está acontecendo hoje em Cabo Frio é pela ausência do que o Galeão oferecia. Exato. Só que a estrutura... Cabo Frio está crescendo no vácuo só que com um teto do tamanho dele. Então, em muito pouco tempo, o que o Cabo Frio está nos oferecendo de alternativas e de soluções pela inoperância do Galeão, daqui a pouco vai se encerrar, porque não vai ter capacidade de ampliação e de volume. Muita coisa da indústria do petróleo vem através do aeroporto de Cabo Frio, importação de equipamentos e tal, coisa que poderia também acontecer com uma grandiosidade muito maior e uma logística muito melhor. Por enquanto não existe nada. Não existe, mas eu estou... O senhor acha que esse é um gargalo do Rio de Janeiro? É um gargalo do turismo e do desenvolvimento econômico. E hoje eu fiquei muito feliz, eu li uma reportagem da ministra do Turismo, da ministra Daniela, que eu tenho certeza absoluta que vai desempenhar. Fui deputado com ela durante 4 anos, uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração e uma competência muito grande, e eu tenho certeza, e ela deu essa entrevista ratificando que uma das prioridades dela na pasta é a solução para esses problemas que a gente tem enfrentado com o Galeão, que não é só de turismo, talvez seja até mais no desenvolvimento econômico, porque o Rio está sendo impactado diretamente. Então, assim, o Rio vive, Ricardo, um momento, na minha visão, com 34 anos de vida pública, quase todo ele voltado no olhar do desenvolvimento econômico, o seu melhor momento. Uma gestão moderna e eficaz, uma gestão que foi reconduzida por 60% dos eleitores do Estado para mais 4 anos, que já tem entregue, apesar do pouco tempo, resultados expressivos, que mudou a realidade. Eu fui prefeito, Ricardo. O que os prefeitos estão tendo hoje de investimentos do governo do Estado, em nenhum momento da história desse Estado a gente viu. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de usar exemplos reais.
Eu fui prefeito por 8 anos do município de Três Rios, que se transformou num modelo de desenvolvimento econômico. Você sabe muito bem a história de Três Rios. Durante 8 anos, e eu sempre tive uma relação muito próxima dos governos estaduais, porque interior sem estado não cresce, e em 8 anos do governo do estado, com a boa relação, a gente recebeu de convênios e repasses para políticas públicas de desenvolvimento, fora a saúde, algo em torno de 22, 23 milhões de investimentos, e eu fui um dos municípios que mais recebeu. Hoje, com 2 anos de governo Cláudio Castro, o meu município já recebeu 240 milhões de reais em investimentos. Né? É 10 vezes mais, com 1/4 do período. Sim. Então, assim, é um momento histórico, porque não existe consolidação da economia e da geração de emprego sem que o interior seja forte. Sim. Isso talvez tenha sido a fala mais assertiva do governador quando ele entrou. Não existe economia, emprego e Estado forte sem que o interior seja forte. E desde o início tem sido uma prioridade. O exemplo é a minha ida para a secretaria. Sim. É a primeira vez que a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro tem um gestor da pasta que vem do interior. São Paulo é o que é porque tem o seu interior forte. Sim. E por que o interior é forte? Porque o Estado sempre investiu em infraestrutura, em estradas de boa qualidade, saúde pública de boa qualidade, educação, universidade. O Estado é a mãe do desenvolvimento do interior. Então, quando eu trago uma realidade de números como essa, dá uma dimensão para a sociedade fluminense, a grande oportunidade que todos os municípios estão vivendo. Nós estamos falando, Ricardo, eu em 8 anos recebi 22 milhões de obras de infraestrutura. E o meu município, em 2 anos de governo Cláudio Castro, recebeu 241 milhões. Sim, sim. Então, assim, é uma oportunidade histórica. Ainda bem que existe uma safra boa de prefeitos que estão atentos a isso, estão fazendo os investimentos. Vê o exemplo que a gente está vendo hoje em Miguel Pereira, né? O prefeito André Português. Né? Que não para de levar desenvolvimento, está apostando na ferramenta do turismo. Teve né? aqui também com a gente. Que é um craque. Né? A cada semana que você vai a Miguel Pereira, você tem algo novo sendo entregue, a cidade movimentada. É isso. Tem um Estado parceiro, um Estado que cumpre o que promete e o desenvolvimento sendo linkado às pontas do interior. É isso. A minha vinda para a secretaria, independente do meu papel, ela tem esse viés, consolidar a economia do interior do Estado do Rio de Janeiro. Por falar na economia do interior do Rio, quer dizer, me parece que o interior do Rio tem vocações bem distintas. Você tem a região sul ali, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Porto Real, que é indústria automobilística. Sim. Você tem claramente isso assentado. Você tem o Norte Fluminense, a indústria do petróleo, muito forte e tal. Tem a indústria naval, que aqui no Rio de Janeiro, Angra. Quer dizer, há políticas, quer dizer, direcionadas às regiões específicas. Quer dizer, há uma segmentação das potencialidades econômicas do Estado e, a partir dessa segmentação, há, digamos, trabalhos voltados ao incentivo de cada região a partir da sua vocação natural? Total. Esse é o planejamento que nós fizemos quando nós chegamos. Um dos grandes problemas que o Estado enfrentava é que o Estado não tinha um raio-x real, né, que envolva capacitação, legislação, né, de todos esses polos e regiões. Sim. Isso talvez tenha sido o meu grande desafio, porque fiquei na secretaria por 9 meses. Esse foi o compromisso que eu assumi com o governador Cláudio Castro no meu primeiro período, de entregar ao final da minha gestão um mapeamento preciso de todos os 92 municípios do Estado, as suas potencialidades, subdivididos por região. Então, hoje o Estado tem todo esse mapeamento, o Estado sabe a potencialidade de cada região, o Estado modulou e criou leis e alerge, né, na pessoa do André Siciliano e dos deputados, foram fundamentais, porque a gente teve agilidade e leis aprovadas e validadas em consonância com esse estudo. Então nós mapeamos o Estado inteiro. Hoje a gente tem um Estado subdividido em 6, 7 regiões, cada um com um potencial, políticas públicas de legislação, de qualificação de mão de obra e de linhas de crédito. E mais do que isso, Ricardo, a gente tem uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento econômico, que são as outras pernas que consolidam. Por exemplo,
nós inauguramos na Secretaria o projeto das Agências de Desenvolvimento Econômico. Ela ficou Como é que funciona essas agências? As agências é como que o cidadão fluminense, quem quer empreender, seja ele de qualquer tamanho, pequeno, médio, grande, que teria que se deslocar para o Rio de Janeiro para passar por uma via cruz, vai para a Secretaria de Desenvolvimento, depois vai para a CODIM, depois se ele precisa de recurso, ele vai para a AGRI, depois para tirar uma dúvida tributária, ele vai para a Fazenda, a gente junta todos os setores num único local e entrega para ele agilidade, modernidade e, acima de tudo, a certeza que o Estado... Hoje nós temos agências implantadas em quantos municípios? Vamos lá. Nós o projeto contempla 11 agências, que são essas regiões que a gente mapeou, sim, que necessita desburocratizar e agilizar. Sim. E entregamos 4 no ano passado, mas por uma questão política houve uma paralisação desse projeto, porque houve um entendimento que essa era uma ferramenta que estava sendo entregue num período eleitoral e isso poderia colocar em xeque, apesar da lisura que tudo foi feito, a gente entendeu que era melhor paralisar. Porque tem financiamento também, tem financiamento, incentivo. Então, a gente resolveu, no período eleitoral, paralisar e já estamos retornando agora. Então, qual é o cronograma? De imediato, nos próximos 60 ou 90 dias, a gente retorna a operação dessas 4 serão entregues mais 7. Serão 11 agências de desenvolvimento econômico que estarão nessas regiões polo, e esta agência tem como finalidade permitir que o empresário constitua sua empresa, seja enquadrado numa legislação, tenha linha de crédito num único local. Eu quero fazer intervalo, mas eu quero falar no próximo bloco sobre o microempreendedor. Quer dizer, qual é a política de estímulo àquele microempreendedor que quer montar o seu negócio, quer montar a sua pequena, enfim, indústria, e que tipo de atenção o Estado tem a ele. Voltamos em 1 minuto. A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. Sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada. A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para sua vida. Você não é fruto do acaso. É obra das mãos de um artista. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome e sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ainda que não sejam muitos. Talvez seja a hora de conhecê-lo, sem que você precise ir para o outro lado. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez. Pode fazer os erros do passado ganharem um novo significado e transformar obstáculos em degraus. Tudo que deu errado até aqui empurrou você para o seu destino. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CMT, um canal de esperança. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Vinícius Fará. Secretário, eu falei no bloco anterior sobre microempreendedor. Obviamente que são importantes os grandes projetos, são fundamentais, são estruturantes, mas a gente sabe que o pequeno e médio empresário é o grande gerador de emprego desse país. Quer dizer, que tipo de política pública existe na sua pasta para fomentar o microempreendedor? Aquele cidadão que mora lá na sua cidade, em Três Rios, ou mora em Volta Redonda, em Resende, em Campos, que quer abrir o seu pequeno negócio, quer abrir a sua pequena indústria, e a quem ele pode recorrer? Pô, Ricardo, que pergunta maravilhosa.
que me permite trazer aqui talvez o programa que mais me encheu de paixão à frente da Secretaria. Nós percorremos os 4 cantos do estado do Rio de Janeiro com o programa Desenvolve RJ. Era um evento de 3 dias nessas regiões, onde nós fazíamos aquilo que, se não existir isso, não sobrevive nenhum pequeno. O pequeno só fica de pé quando tem como parceiro o grande, que compra dele, ou o ente público, né? E o que nós fizemos? Através desses eventos, que eram o Desenvolve RJ, que eram feiras que por 3 dias passava pelas cidades, nós criamos o programa da rodada de negócios, incrementamos o programa... rodada de compra? Compras públicas. Como é que funciona isso? A gente coloca no mesmo espaço os empreendedores pequenos, individuais, as pequenas empresas, com as grandes empresas. E as grandes empresas passam a conhecer o produto, a ferramenta, e passam a comprar desses produtos. E o poder público também. E aí não tem como, me perdoe, mas está dentro aqui do meu DNA. Trezias virou a cidade mais moderna de política pública, com números expressivos para micro e pequenas empresas e para o empreendedor individual, porque nós linkamos todos os grandes aos pequenos, e o poder público municipal, a prefeitura, passou a ser a maior compradora do empreendedor. Ou seja, nós criamos um programa que a prefeitura priorizava comprar do pequeno local. Com isso nós geramos receita e emprego, e a gente pegou esse modelo, apresentou para o governador Cláudio Castro, e ele imediatamente aprovou. Eu tenho uma curiosidade de saber em relação a isso, porque eu acompanhei em outros momentos do governo, em outros governos, inclusive, me lembro que no governo da governadora Rosinha, a tentativa de se fazer políticas públicas para priorizar a compra local, mas esbarrava na lei das licitações da 866, que exigia licitação, e aí quando você cai na licitação, todos podem competir de igual para igual. Como é que pode, quer dizer, de alguma maneira, não digo burlar, mas contornar essa questão? Vou te dar um exemplo que eu fiz em Trezias. A 866, você tem um limite de compra, você não consegue priorizar, apesar da legitimidade, legalidade de quem é da tua cidade. Mas um exemplo aqui muito legal. Sim. A merenda pública. Né? Como é que era feita a merenda pública no meu município? Ela era entregue quinzenal e num único local. Essa era a ferramenta de compra da prefeitura. Não tem nada de ilegal. Se comprava, compra quinzenal, e o armazenamento era num único local. O que eu fiz? Eu criei que as entregas teriam que ser diárias ou semanais, e que a prefeitura... com isso... Só isso já é suficiente para que haja uma estrutura... Quem é de fora, a operação logística ficava cara. Isso permitiu que o produtor local conseguisse ter preços competitivos. Sim. E aí a gente já passou a comprar 96% das compras da prefeitura de Trezias, passaram a ser feitas com os pequenos empresários do município. Quer dizer, há como, de certa maneira, você contornar esse problema dentro da legalidade. E o mais importante, tá? Ainda melhora a qualidade. E eu te dou esse exemplo. Porque quando você tinha uma merenda que ficava armazenada 15 dias, principalmente na questão de hortifruti, a qualidade de um hortifruti que todo dia era entregue... só porque me falhou na hora. Então a gente exigia que era diário ou semanal, e não mais no depósito da prefeitura. Ela teria que ser entregue nas escolas. Que obriga uma logística muito maior. Então, com isso, nós reduzimos preço, melhoramos a qualidade do produto, eliminamos desperdício, porque quando dava um pico de luz no depósito, você jogava todo carne, hortifruti, tudo fora. Então a gente melhorou a qualidade, gerou emprego, gerou receita. E aí a gente trouxe esse modelo para o governo do estado, criamos essa feira, né, do Desenvolve RJ, que eu vou te dar um número aqui expressivo. Em 10 meses desse evento, nós, com o programa Compra Públicas e o Compra RJ, foram gerados, Ricardo, 218 milhões de negócios. Ótimo. De empresários pequenos esperando uma oportunidade.
Fizemos 725 reuniões que contaram com a participação de 63 empresas âncoras, porque o pequeno precisa de quem vai ser o seu grande cliente, Sim. ente público e privado. Sim. E a gente trazia as prefeituras e as grandes empresas para entender a operação do pequeno e, a partir daí, criar um vínculo profissional de trabalho. E tivemos, e aí aqui até um agradecimento, né? A gente teve a oportunidade de empresas como a Ambev, Petrobras, Gerdau e Porto Açu serem as grandes e maiores empresas que permitiu que pessoas lá no interior de São João da Barra, com seu negocinho pequenininho, sem nenhuma oportunidade, começassem a vender produtos e serviços. Aí a gente cria um círculo virtuoso, Sim. gera emprego, aumenta a receita, e essa é a política que a gente consolida a economia do interior do estado. Secretário, o senhor falou em Porto do Açu. O Porto do Açu é uma expectativa muito grande no Porto do Açu, pela sua grandiosidade, pela sua importância como polo indutor do crescimento, não só do Norte Fluminense, do Estado como um todo, do Brasil, do país. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque há uma expectativa da construção de uma ferrovia do Porto do Açu para Vitória. Esse, enfim, foi anunciado, mas não se materializou ainda. Há também uma expectativa de que se integre o Porto do Açu com o próprio Rio de Janeiro, vindo com uma ferrovia também para a capital, em direção a São Paulo, quer dizer, para que haja uma integração não só com Vitória, mas com o próprio Estado. Quer dizer, qual é a estratégia que a sua pasta tem para favorecer, para, digamos, estabelecer políticas que ajudem a materializar e a consolidar o Porto do Açu? Porto Açu é o maior projeto de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Exato. Acho que é inegável. Acho que quem não conhece deveria ter uma experiência, porque é um mundo de oportunidades. O estado tem sido o grande parceiro. Eu cheguei a conhecer, cheguei a viajar algumas vezes na época que Ike Batista estava à frente. Só que hoje aquilo lá é realidade. Então hoje já está na fase final da GNA 2. Nós inauguramos a GNA 1 há 1 ano e meio atrás. Já está na fase final, deve até o final deste ano, início do ano que vem, a GNA 2. Só para explicar às pessoas, GNA é uma termoelétrica importante, talvez uma das maiores do Brasil, né? É a maior do Brasil. A capacidade, Ricardo, isso é um número bem interessante, que dá uma dimensão do que está acontecendo lá. A GNA 1 com a GNA 2 produz a energia suficiente para abastecer todas as residências do estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sim, sim. Você tem uma dimensão. As duas, então já está operando a GNA 1, ano que vem passa as duas a operar, a GNA 2 junto. Sim. Somada a capacidade de produção de energia das duas, ela tem a capacidade de abastecer 100% das residências. Então nós temos lá o Porto Açu com a questão de gás, escoamento de minério, tem um gasoduto, o minérioduto, que você sabe, que vem de Minas direto, então ali praticamente são quase 30% do escoamento da produção de minério do país sai do Porto Açu, e agora em breve, eu acho que eu não posso aqui ainda anunciar, mas... Anuncia, secretário. O Porto Açu vai entregar talvez uma das maiores operações para o Estado, que é a ferramenta que através do Porto, o Porto vai ser o maior, pelo Porto vai passar a importação de veículos estrangeiros, que hoje é feito, na sua grande parte, no Porto do Espírito Santo e no Porto da Bahia, né? E nessa nova modelagem que o Estado, o governador Cláudio Castro, tem sido fundamental. Ele será um porto pelo qual se dará importação de veículos. Exatamente, que hoje está centralizado na Bahia e no Espírito Santo, e essa operação faz com que... exportação se dá no Porto do Rio. Agora, importação para distribuição interna. Sim, se daria pelo Porto do Sul. E qual é a perspectiva para agora? Isso já é um projeto que já no ano passado foi desenvolvido, dependia de enquadramentos na legislação, e acho que até... Vai ser um forte concorrente com o Porto de Vitória? Vai ser maior. Vai ser maior. Na importação vai. Sim. E importação de todas as marcas? Todas as marcas.
Então, acho Isso que vai ter importância econômica para o Estado? absurdo. Nós estamos falando aí de uma receita absurda. Porque sai daqui a nota, gera receita para o Estado. Então, assim, nós estamos falando de uma oportunidade histórica que é mais um adereço e mais um braço que o Porto Açu oferece para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Vamos a mais um intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com Vinícius Fará, secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio do Estado do Rio. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da Rede CNT, cada vez mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Vinícius Fará. Secretário, vamos falar um pouco ainda da questão da Petrobras, ainda da questão do petróleo, embora haja também uma outra pasta, mas talvez há cerca de 2 meses, eu vi uma palestra do economista Mauro Osório, que ele dizia o seguinte: olha, a Petrobras compra no Rio de Janeiro apenas 20% das suas compras globais. Se aumentar mais 2, 3%, já é um impacto na economia do Rio vigoroso, um grande impacto. Então, assim, que tipo de expectativa o senhor tem de aumentar essa interação entre o setor econômico do Rio de Janeiro com a Petrobras, que está situada aqui? Quer dizer, qualquer aproximação, qualquer, sintonia fina entre a estatal e o Rio de Janeiro pode fazer que só isso dê uma grande revolução na economia fluminense. Isso já vem sendo feito. Quando a gente startou a solução técnica para o antigo Comperj, hoje Gaslub, passou pela parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Petrobras e as prefeituras ali da região. Para que aquela operação fosse o grande parceiro nas compras locais. Então a gente já vem fazendo, tanto que um dos eventos, talvez, acho que foi o primeiro, esse Desenvolve RJ, o primeiro Desenvolve RJ, foi feito ali em Itaboraí, justamente envolvendo Petrobras e todas as empresas envolvidas no projeto do Comperj. Então mostra que o governo estadual está muito atento a isso, porque a gente enxerga que se a gente não linka as pontas, você pode ter o melhor produto, mas ele não se materializa em empregabilidade e aumento de receita para o Estado e para os municípios. Esse é o papel, talvez a alma da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Enxergar que cada grande produto que chega, independente do segmento, né, que está acontecendo, o Estado tem que fazer o papel de unir as pontes entre o empreendedor, o ente público, para que isso movimente a economia. Não adianta a gente ter um polo Comperj e toda essa operação comprar produtos e serviços de outro estado, se o Estado do Rio pode entregar
tudo isso com qualidade e até melhor preço pela proximidade. É esse papel que a gente fez. E aí, Ricardo, a gente fez um produto, me permita falar, sim, porque talvez tenha sido, talvez não, eu tenho certeza que foi a maior entrega da nossa secretaria, que foi esse estudo de viabilidade, de capacidade e de competências de cada região, de cada município. Durante 9 meses nós fomos a fundo nas características e potencialidades e fragilidades de cada município e de região e entregamos para as companhias de energia um mapa estratégico da realidade de cada município. Na prática quer dizer o seguinte, vou dar um exemplo de Itaperuna. Nós temos uma cidade com mais de 100 mil habitantes. E tem precariedade no fornecimento de energia elétrica. Numa cidade bem localizada, porque ela faz quase que divisa com o Espírito Santo, né, cortada por uma rodovia importante. Próximo a Minas também. Próximo a Minas, mas um município que não se desenvolve com todas as potencialidades necessárias, logística, rodovia. Por quê? Porque nenhum empresário vai aportar o seu empreendimento lá numa cidade com deficiência de fornecimento de energia de gás e elétrica. Então a gente, quando foi cobrar, eu fui com o governador à Espanha, cobrar da Naturgy, a carência... Essa questão da Naturgy é uma questão que também me parece que tem que ser debatida no Rio de Janeiro, o senhor sabe disso, porque a Naturgy é uma vergonha para o Rio de Janeiro, é uma empresa que nos envergonha, porque ela detém a concessão da distribuição de gás, ela não faz investimentos que deveria fazer, e ela vai empurrando com a barriga. Por outro lado, o Estado também não concedeu os reajustes tarifários que ela reivindica e nem pode conceder. É a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas pior, ela alega que o contrato dela vence daqui a 4 anos, em 2027, e não cumpre. A Alerj fez um levantamento, fez um estudo numa CPI, ela, que acho que se eu não estou equivocado, foi presidida pelo deputado Max, que fez um levantamento e ela não cumpre o contrato dos investimentos previstos a partir da concessão. Quer dizer, o governo do Estado tem que enfrentar esse problema. Mas a Naturgy hoje é um entrave para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. É um desastre a atuação dessa empresa. O governo do Estado está totalmente atento a isso, sabe da importância da necessidade do fornecimento de energia para o desenvolvimento econômico. A interiorização do gás ela não faz, não leva o gás para o interior. E isso é uma das grandes missões e desafios do novo secretário de Energia, Óleo e Gás, que é o querido amigo deputado Hugo Leal, que é um entendedor profundo. Mas tem consequência direta na questão da economia. Não, total. Geral, porque sem o gás você não paralisa todo o processo. Exato, e por isso que eu trouxe aqui o exemplo de Itaperuna, que é uma cidade que tem todo o potencial de desenvolvimento, levar indústrias, empresas, gerar emprego e receita, e que esbarra na insuficiência e na fragilidade da entrega de energia, seja elétrica ou gás. E isso, e aí, só para dar o porquê que eu provoco esse assunto, quando a gente vai à Espanha cobrar tanto da Enel quanto da Naturgy. A Enel é italiana, né? Perdão, nós fomos na Itália, desculpa. Nós fomos na Itália numa reunião com a Enel, e na Espanha, na Naturgy, a gente foi justamente para levar que... E aí nós ouvimos, Ricardo, isso que é bacana, a humildade do governador, mas também a proatividade do governo. Sim. O governo não contesta o óbvio, o governo assume as suas responsabilidades, mas o governo também faz o dever de casa. Qual foi o dever de casa? Nós fomos lá, brabo para cobrar, né? Essa ausência de investimentos em locais estratégicos do Estado para o desenvolvimento. E sabe o que nós ouvimos? E nós tivemos que ouvir e ficar quieto. Mas o Estado também, ao longo de anos, nunca entregou para nós quais são as potencialidades e as regiões principais para polos de desenvolvimento. Que esse é o papel do Estado. O Estado tem que dizer, né, olha, eu pretendo transformar a região tal num polo metal mecânico. Para isso eu preciso de qualidade de energia, segurança de fornecimento. E o Estado não fez. Esse foi o compromisso que eu assumi com o governador. 5 meses depois dessa viagem, nós entregamos para todas as concessionárias de energia, né, Light, Enel, Naturgy, todas, um mapa estratégico que o Estado define para cada região
qual é a característica, quais os projetos em andamentos, qual é a capacidade de fornecimento de energia para que essas empresas possam colocar investimentos em locais fundamentais num primeiro momento para consolidar a geração de emprego e renda. Acho que isso é um detalhe que faz toda a diferença, porque senão a empresa faz investimentos em áreas que não têm o interesse. Isso faz todo sentido, mas no caso da Naturgy não, porque a Naturgy ela não cumpre o contrato, é outra coisa, né? Sim, mas é um questionamento que o Estado, a questão jurídica do Estado, ela está debruçada nesse processo, até porque daqui a 4 ou 5 anos vence a concessão e eu tenho certeza que o Estado, principalmente agora com a divisão da Secretaria... inclusive, que existem outras empresas interessadas em comprar a concessão e ela não vende. É o mercado está se movimentando. Ela não vende e não investe e vai empurrando com a barriga. E aí, mas eu tenho sacrificando os consumidores. Eu tenho certeza, isso é um processo que já vem há algum tempo, isso é uma prioridade do governador Cláudio Castro. Eu tenho certeza que o governador, a Casa Civil e agora o secretário Hugo Leal, em muito pouco tempo, vão entregar uma nova modelagem que permita ter solução para o que a gente está vivendo, mas muito mais do que isso, ter realidade de investimentos para a gente consolidar a economia nos 4 cantos do estado do Rio de Janeiro. São Paulo, eu sempre dou o exemplo, São Paulo é a potência econômica no interior porque você tem capacidade de fornecimento de energia e você tem capacidade de infraestrutura de rodovias. E o estado do Rio está fazendo as duas coisas. Quando o governador cria o Pacto RJ, o exemplo é do Porto Açu, né? Tem a obra lá do trevo, da ponte, que era um sonho para a logística do escoamento. Está dentro do Pacto RJ. Uma obra, se não me falha a memória, de 300 milhões de reais. Então o governo do estado o governador tem como prioridade levar a infraestrutura para que os municípios estejam aptos a consolidar desenvolvimento econômico. Secretário Vinícius Fará, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Obrigado, é sempre uma honra e a certeza que o Estado está no caminho certo. Apostando, investindo nos 4 pilares, Ricardo. Qualificação profissional, incentivos fiscais e geração de condomínios industriais que nós vamos implementar nos municípios. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, sempre às 10h30. E eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.